como diz, parava o ônibus em Campos do Jordão, que ia para Campos do Jordão. E parava lá todos os carros também que vinham do Rio, de São Paulo, depois parava tudo no Bar Paulistano. Mas é que um dia de manhã parou o Ademar de Barros lá, eu conheci ele, doutor Ademar de Barros, né? Eu conheci ele porque eu, em 1938, 39, eu trocava gasogênio no carro dele em Jacareí. Agora, como ele me conhecia, que sempre eu ia frequentar a sede dele, que eu trabalhava de graça para ele pregando cartazes por aqui. E ele chegava lá e sempre ele parava no Bar Paulistano para fazer o quê? Ele vinha de manhã, chupava um abacaxi e depois ele pegava e ia embora para Campos do Jordão. Era a parada dele obrigatória aqui, sempre parava aqui. Porque ele gostava de São José dos Campos, tanto é que a água tratável aqui no Vale do Paraíba, quem é que tinha aqui no Vale? Só São José dos Campos, graças a ele, né? Essa BESP que nós temos aqui, graças a ele, água tratada, né? E depois de 1964, outro negócio que eu vi, foi quando começaram a caçar, e o pessoal chegava lá de ônibus, e começavam a pegar os políticos aqui em São José dos Campos, né? Agora encostava o carro ao lado da rua Sebastião Humer, mas bem depois do Parque Paulistano, parava o ônibus lá, subiam na prefeitura e iam levando o pessoal lá, alguns vereadores, inclusive levaram um dia lá era o deputado José Marcondes Pereira, né? Levaram ele para, não sei para onde, né? Acho que foi para Cumbica, mas o pessoal ia, levaram o Perino Rossi para Cumbica, levaram o Tonico Pereira, levaram muitos lá para esclarecimento, né? Esse eu vi, o Priante Chaves de Santana, levaram muitos. Esse foi em 64, né? No tempo duro. Quando eu cheguei aqui tinha quantas fábricas? Tinha tecelagem, Santa Eugênia, fábrica de louça, onde é o Hermes Macedo agora. Tinha a cerâmica Becker, tinha a cerâmica Weiss e a Bonade S.A., que era de louça fina aqui no viaduto. Junto, era a cerâmica Becker e Weiss junto. Depois é que veio tudo, né? Assim, essas fábricas que começaram aqui, a tecelagem trabalhava sempre aqueles cobertores vagabundos, né? E a maior parte daqueles cobertores, a turma saía de lá, os funcionários, tudo com o cabelo pintado já, tudo de cobertor, tudo pintado. E é tudo pro norte esses cobertores, pro exército, né? Cobertor vagabundo, né? Mas depois que começou a melhorar a produção deles, começaram a fazer coisa boa, né? Aí eu tenho minha empregada, trabalhou lá. Então, o que eu ia dizer, então o negócio foi assim até 47, 48, mas aí depois que começou o ITA aqui, porque quando eu vim para cá, então eu já em 44, eu já sabia que tinha interesse, que lá depois, por exemplo, havia só luz, o asfalto ia daqui da farmácia Dona Genésio até o atual Banco Bradesco, que morava no Teodoro na esquina, só aquele pedaço, onde era o ponto. Depois, para lá, ia até na fábrica de louça Santo Eugênio. E descia lá, ia na Casa Santinês. Depois não tinha mais. O resto é só vela, sabe? E de lá até o tênis, também não tinha força, não. Algumas pensões que tinha lá, moço. E o que funcionava mesmo é a entrada da Vila Ema, que vinha a estrada de rodagem, Vila Ema, vinha para 9 de julho, chegava aqui, João Guilhermino, entrava na rua aqui, e descia, virava aqui no largo os ônibus aí, os carros, que aqui não era aberto antigamente. E seguindo de novo de volta pela avenida, como é que chama lá, aquela avenida Paraibuna, Rua Paraibuna, e pegava lá perto do CTE e ia embora para Caçapava, para São Paulo, virar. Aí depois que o ITA, quem deu os 30 alqueires de terreno para o governo federal, era o Dr. Pompílio Donato Mascarenhas, era o prefeito aqui. Acho que foi em 42, 43, porque a turma aí começou a trabalhar como cócta, né? Fizeram um armazém lá na estação para descarregamento de material, principalmente cimento, né? Que gastava muito. Os caminhões carregavam e levavam para lá, né? Aí aconteceu que
Depois do Cócada começou a CTA. De CTA passou a ITA. E o INPE também. Aí começou. Aí ninguém segurou mais São José dos Campos. Ninguém segurou mais São José dos Campos. Ninguém. Ninguém segurou mais São José dos Campos. Depois, aí chegou, começou os jornais. Começaram a dizer. Começou pela GM. A GM. Daqui a um pouco veio a Rodosá de Raião. Depois da Rodosá começou a vir. Veio a Erix do Brasil, que se instalou acima do Peg Paga um pouquinho, beirando a Dutra, né? Depois veio a Canebo. Da Canebo veio aquela outra lá. Veio a Embraer. Depois da Embraer veio a Tecnasa, veio aquelas outras fábricas japonesas de pilha lá, como é que chama lá aquela fábrica? A Nacional. Depois da Nacional. Aí veio a Johnson veio lá. A Johnson eu sei porque a Johnson comprou, que ainda não estava funcionando a Dutra, né? A Johnson, que comprou aquele terreno depois do parente lá, pagou R$200 um metro. Pegou lá, vai até na estrada de ferro. Comprou por causa de ser que funcionava a estrada de ferro lá embaixo, né? Veio a Kodak em frente, veio a Philips. Então se instalaram tudo na Dutra. Aí veio a Dutra, então, acabou. Aí ninguém segurou mais São José dos Campos. Ninguém segurou. Aqui em Santana, o Matarazzo abriu, inclusive meu irmão trabalhava com um caminhão, levou 80 mil pés de eucalipto, mudinha, para plantar aqui na fazenda dele lá, Matarazzo. Lá. Chegou lá, o Matarazzo, uma indústria atrás da outra, até fabricar. Tinha, parece, 19 indústrias pequenas para fazer uma ou outra. Então Santana cresceu. Cresceu. Primeiro, quando começou a GM, cresceu o Jardim Paulista, que era denominado Jardim Paulada, quebrava o Paulada, era Jardim Paulada. Então, aqui em Santana, veio a Rodosá, minerada, começou a descer. É Conceição dos Ouros, é Paraisópolis, Brasópolis e Paraisópolis. Então, você pode ver que em Santana, cada 2 metros tem um mineiro lá. E foi. Aí, aqui depois na GM, tem a Bendix também, começou a vir, né? Quer dizer, que melhorou lá de lá. Depois da UITA, que foi lá, tinha lá o Jardim São Vicente, Jardim Diamante, Motorama. Aquilo cresceu, que foi embora. Foi embora por causa da GM. Depois, como veio a Erix também, começou aqui em cima, no Tancão do Frederico. No Tancão do Frederico, onde é o Vale Paraibano agora, onde é o Pegue e Pague, para baixo um pouquinho agora, que é o Jumbo, lá chamava-se Tancão do Frederico, que foi aterrado. Eu fui tomar banho diversas vezes lá e nadar lá. Tancão do Frederico chamava. Era um morro, que não tinha nada. Não tinha nada. Antes de sair a estrada aqui. Então chegou lá, a gente ia tomar banho lá. Aí começou a Vila Maria. Eu mudei lá, como eu disse, em 46. Você chegava aqui do Viaduto Velho, então eu olhava para cima assim, aqui não tinha nada. Depois abriram em 51, que abriram essa avenida aqui, abriram essas 2 ruas e mais a do Carnevale aqui. Então essa aqui era a Dona Cândida, era a Fazenda Bela Vista. Então lotearam aqui, porque teve uma enchente um ano, que o Paraíba veio parar aqui na estrada de ferro. Parecia um mar, parecia. E aqui encheu também, o pessoal andava de barco, sabe? Mais ou menos antes de 48, mais ou menos, sabe? Encheu. Então chegou lá, aí depois lotearam aqui embaixo. Eu caçava rã aqui, peguei ramo em boi aqui de 800 gramas. Eu com o Mariano, nós descíamos aqui, andava um pouquinho aqui e caçava rã. Porque isso aqui não produzia nada primeiro, o Vale do Paraíba, viu? Só que engolia arroz era lá em cima. Depois do frango assado, sabe onde é? Na Dutra agora separou, que ficou uma avenida no vale. Então lá o Lipe, o coisa lá, então colhia um pouco de arroz. Aqui o coitado aqui plantava aqui, perdiam tudo. Batata cresceu, chegava a enchente,
acabava, porque aí veio a represa, aí começaram a ganhar dinheiro. Veio a repressão também, começaram a ganhar dinheiro, né? Então a Vila Maria, depois que eu fui em 46 para lá, que mudei para lá, que me casei, eles fizeram um morro. Entende? Então por quê? Começou o CTA, né? Começou mais algumas fábricas por aqui também, aí chegou lá, começou a vender os lotes lá, e ficou, não tem nem praça, não tem lá. A única praça que tem lá agora, tinha um matador lá em cima também, aquela praça já existia há muito tempo, que a mulher tinha doado para fazer uma maternidade lá. No fim da 23 de maio, sabe? 23 de maio. Depois termina e começava a rua São Pedro e Garoa da minha casa. De lá depois descia e ia para o viaduto Chico Pereira. Mas de lá não tinha nada. Agora não tem mais nada. Até que eu estava com o editor da Manchete, que veio aqui fazer uma reportagem no ITA, sempre vinha aqui, né? Então nós fomos lá, levei ele para lá para comprar uns vasos na Cerâmica Vaz, que era exportação, coisa fina. Tinha coisa, os vais tinham coisa fina, exportação mesmo. Então nós paramos em cima de um viaduto. E olharam de lá para cá. Eles falaram, São José dos Campos é a cidade que mais papagaio empina aqui. Porque estava em evolução. Eles sabiam que era... Porque tudo quanto é casinha tinha uma antena, que antigamente usava aquelas antenas altas, né? Então se parecia lá, parecia um poço petroleiro, só uma beleza, todo mundo com antena de televisão. Então cresceu a Vila Maria, cresceu o Jardim Paulista, e com a Canebu lá. E mais a fábrica Conde, e mais a Kodak. Hoje quem é que segura mais o satélite? Ninguém. Aqui em Santana, me diz que tem 14 mil eleitores lá. Lá deve ter uma terceira parte de São José no satélite, eu me perco lá, é muito grande. Muito grande o satélite agora, né? Então o São José cresceu. O São José, para mim, é um avião. Porque a Dutra é uma avenida de São José. Ela corta São José no meio. Daqui um pouco você vai ver do Bidoca para lá o que vai acontecer, até na fábrica de pilhas lá do japonês, lá o que vai acontecer naquela avenida. Falando naquela avenida, Cassiano Ricardo. Então aquela avenida é Cassiano Ricardo. Aquela avenida, eu vou contar para você. Aquela avenida era trilhada pelos barões, antigamente. Eles saíam de Jacareí, desciam por lá. Eu vinha de bicicleta esse jogo de futebol em 38, 39. Então trilhavam, vinha por lá, atravessavam, subiam. Ainda agora tem a Kodak, né? A Kodak, que subia por trás assim, lá da Estrada Verde, vinham sair em linha reta atrás da Kodak, saía no Parente, atrás da Philips também, vinha sair no Parente. Posto São Cristóvão. Depois do viaduto que fizeram agora, vinha reto e cruzava com a avenida, como é que chama? Cassiano Ricardo. Então, seguia em linha reta e vinha sair na Avenida São João. Essa avenida vinha, é tudo trilhada, a cavalo. Tanto é que tem o solar dos Pinheiros. Vocês podem reparar, ainda hoje existe, tem uma casa lá, que o Dr. Rossi comprou do Vicente de Barros, que era feito com machado, tempo dos barões, tá? O tempo do café, né? Aqui em Parebuna tinha café, Jambeiro tinha café, então eles trilhavam por aqui, vinha de São Paulo e vinha por aqui assim, não dava aquela volta pelo Rio Comprido, assim não, vinha por aqui e trilhava. Então, quanto à vida aqui em São José, era muito pacata, porque como você sabe, aqui a cidade à noite era um silêncio. Não existia ladrão, não existia nada. Então, a Rua 15 fechava das 7 às 8 horas. Às 8 horas começava o cinema. Eu, como tinha um quarto no bairro chinês, hoje fica entre a Rua Bion Júnior e a Rua do Cemitério. Então a turma lá, alguns tinham namorada, sentava na sarjeta, na calçada, e ficava conversando. Não passava carro, não passava nada, era uma tranquilidade absoluta. Então a gente ficava até 10, 11 horas da noite conversando. Aí às vezes eu tinha um jogo de basquete e eu ia assistir lá, e sempre eu fui envolvido, mais que eu
eu me apaixonei por futebol e basquete, eu era apaixonado. Então a minha vida é essa. Em São José dos Campos, como às 8 horas começava o cinema, a Rua 15 ficava deserta, não tinha mais ninguém. A não ser aos sábados, que todo sábado e domingo tinha baile aqui na associação, né? Que na esquina, que ainda existe, Associação Esportiva São José. Então eu ficava mais tempo aberto com a minha agência para que engraxávamos sapatos lá para ir no baile, né? E tinha um pouquinho mais de movimento. Essa era a vida de São José. Agora os passeios eram feitos com charrete, mais com charrete, né, que era mais barato. E havia pontos de táxi em frente na Rua Sebastião Una, lá em frente ao cinema na Para Todos, e aqui na Praça da Matriz. A Prefeitura de São José dos Campos, quando chegavam 6h30, 6:45, ele fechava. A única rua asfaltada era a Rua 15, o pedaço que vai atualmente do Bradesco até na farmácia Dona Genete, aqui em frente à associação. Então isso aí era chamado o Putin de São José dos Campos. Era o único, porque em Caçapava era em volta do Coreto lá. Em Jacareí era em volta do cinema lá. Aqui era mais bonito. As moças ficavam passeando na Rua 15 no vai e vem, e os homens em pé em cima da sarjeta lá. E a Pelium, que existia naquela época, existia, então você, por exemplo, era um alto-falante que chamava Pelium, do Anísio Messi. Ficava aqui mais ou menos onde é o Banco Francês atualmente. A Pelium, você chegava, queria dedicar uma música a uma namorada, uma música a um amigo que estava aniversariando. Então você escolhia a música e eles tocavam o disco que falava. Falava só naquela época, até 9 horas da noite. Agora, quando o Putin às vezes dava briga, porque era com os alunos do ITA, a primeira turma, né? Naquele tempo, quando começou a primeira turma, eles vinham pelo atalho. Digo atalho porque era um caminho que existia, atualmente é Nelson Down, pega desde o viaduto da Dutra até aqui perto do Macedo, do Hermes Macedo. Então eles vinham de bicicleta, vinham até a Praça Cônego Lima, que era a padaria do Sr. Pirino Rossi. Sr. Pirino Rossi. Então eles deixavam as bicicletas no corredor e ficavam sentados lá, tomando sua Coca-Cola, comendo um docinho, que tinha confeitaria também. Comiam um docinho e ficavam lá. E as mocinhas, futo para lá e futo para lá. E começavam para lá. E sabe, às vezes tinha um namorado, a namorada olhava para outro e havia briga. E havia briga, sempre havia briga. O movimento do cinema naquela época, como eu disse para você, era pouco, né? Porque os doentes não podiam ir todo dia no cinema, né? O cinema enchia mesmo é sábado e domingo, porque todo dia não era como era em Jacareí, que tinha 2 sessões. A sessão das moças era 7 horas e ia sair à meia-noite. Aqui tinha hora para entrar na pensão 10 horas, né? Sanatório 10 horas, então não era sempre que eles podiam sair. Então a frequência não era muito, não. Agora como o negócio aqui agora já não é como era antigamente, né? Como o jornaleiro carregava nas costas e gritava os jornais, e dizia os acontecimentos, né? Nas manchetes de jornais, a gente gritava extra, e as manchetes do dia, tanto política como desastre de trem, desastre de ônibus, né? Agora já não. Então, como o São José ia crescendo, então eu ia acompanhando a evolução de São José dos Campos. Comecei a pôr a primeira banca na Praça Cônego Lima, em 1950, tanto é que chama-se Banca Centenária. A primeira banca de ferro botada no Vale do Paraíba, botada não, posta, né, no Vale, foi a minha aqui. Eu comecei a abrir aqui em São José. Aí depois começaram, as cidades começaram a abrir, Taubaté, Caçapava, começaram a abrir lá para frente. Então depois aí, como em Santana, depois coloquei outra. Então como os bares, no CTA ia vender, depois botei também lá em Santana, no CTA,
Então, conforme eu ia se agrupando, ia arrumando material humano mais ou menos, a gente ia colocando. Veio o Pegue Pague, então botei lá também. Lá no Jardim Paulista, botei também. Lá na Embraer, botei também. Perto da... Aqui no cemitério, botei também. Aqui, perto do Dias, botei também. Quer dizer que no Palácio, botei também. Na Vila Ema, botei. Então, os bairros que iam crescendo, no satélite, foi botando. Agora não posso acompanhar, que são mais de 250 bairros em São José. Agora não dá mais, porque o material humano já é diferente. Agora tem bastante banca na cidade. Todo mundo está botando, nós estamos fornecendo. Agora sou um simples fornecedor. Eu sou empresário, então eu forneço as revistas e jornais para eles. Quem quiser abrir a banca, vai lá, pega na distribuidora, sou um distribuidor. Eu tenho 25 bancas daqui que são minhas, né? São 25 ao todo, né? Agora lá ele tem a distribuidora, que fica na Rua Santa Clara, né? Na Rua Santa Clara. Tem a distribuidora lá, então começa a partir das 4 horas da manhã, que lá está aberto, e começa a funcionar com revistas e jornais lá. E lá funciona. Então todo mundo, agora aqui em São José tem mais de 104 bancas de jornais. Todo mundo vai buscar lá, mas muitos perecem. Perecem porque não é como antigamente você faz. Não é hoje, vai amanhã, volta. Hoje o doente não quer, amanhã ele compra. Não compra amanhã. Mas eles não têm a perseverança de esperar, fazer o ponto. 2, 3 meses, não. Não deu no mês, ele pega a festa de uma vez, vende a banca. E vai vendendo, entendeu? Eles não têm perseverança de fazer o ponto. Agora, naquele tempo não existia jornalista. Naquele tempo existia o dono de jornal, existia correspondente. A pessoa era mais ou menos esclarecida em matéria de jornais, então vinham os editores de São Paulo, então convidavam ele para ser correspondente, como aconteceu com o senhor Artino Bondesan, doutor Artino Bondesan. Ele era o correspondente do Estado, porque o Estado era muito meticuloso, porque o Artino é muito inteligente. Ele escreve muito bem, ele escreveu muito tempo, até hoje acho que ele está escrevendo para o Estado de São Paulo. Então, e o outro era Gomides dos Santos, escrevia para o Diário de São Paulo. Era um jeito bonachão, bonito. E depois o outro, o Napoleão Monteiro, era jornalista também, mas o jornal era dele. Era o Correio Joseense, funcionava em frente à Prefeitura na Sebastião Ume. Depois o Nenê Cursino, também era o Diário Joseense. Funcionava, mas não vendia, não era venda avulsa. Ficava em frente à Prefeitura no lado da Rua 15. Então era esses os jornais antigamente e os jornalistas. E eu era o correspondente do dia. Do dia porque eu me dava muito com que eu ia fazer pagamento lá em São Paulo, então eles me nomearam correspondente do dia aqui em São José dos Campos. O Eduardo Palmeri, né? Que era o diretor. E depois eu era, como eu trabalhava muito com esporte aqui, que eu mexia com esporte, principalmente basquete naquela época, que era mais basquete que eu gostava muito, e futebol. Basquete, comecei lá, então o Carlos Joanel da Gazeta me nomeou correspondente da Gazeta Esportiva aqui em São José. Eu fui por muito tempo correspondente da Gazeta Esportiva aqui, então eu mandava noticiário para eles. Tudo quanto é o basquete que tinha aqui, eu mandava tudo para eles lá. É por isso que comecei minha vida mais no esporte. No noticiário esportivo do CTA, eu ia lá, noticiário da associação, que era voleibol, noticiário de basquete do tênis. Era assim, porque depois o futebol de campo, depois de 47 que só acabou, parou um pouco. Começou só em 67, 68 e começou o futebol de novo, né? Que mudaram o campo, não me lembro, a data me falha, que o Mário Tuboni construiu o estádio lá no Martins Pereira, lá em cima, né? Eu me lembro até aqui, 67, que foi o último jogo que eu assisti, foi com o São Paulo, que nós ganhamos de 1-0 do São Paulo, aqui o São José ganhou, aqui na rua da Santa Casa, aqui perto do cemitério aqui. Então, de modo, depois mudou para lá. Aí eu fiquei, por isso que eu gostava mais de esporte, não política, né? Agora, depois desses jornais surgiu, tinha o Vale Paraibano, mas o Vale Paraibano andava caudicando muito. Então, ele foi feito por Edevar Simões. Mas naquele tempo o Edevar foi no dia 13 de maio de 1945. Era para estar junto com ele. Ele estava no ginásio e nós íamos para Paraibuna ver a festa de Santo Antônio lá em Paraibuna. No carrinho dele. Tem lá um Fordinho dele, mas como atrasou os jornais eu não fui. E justamente desse dia que ele foi acidentado. E ele mesmo
deitado, ele começou a administrar, criar esse jornal Vale Paraibano. E foi indo, foi indo, foi indo, e de lá ele começou a se comunicar por São Paulo e começou a fazer o Vale Paraibano. Mas você sabe naquele tempo como é que era feito o Vale Paraibano, né? Era diário. O Snar era correspondente dele, o Snar. Era um homem que estava doente aqui, então como tinha muita gente boa aqui que ele conhecia, então escrevia no jornal também. Mas o jornalzinho dele era feito à mão, à mão. Muitas vezes até para sair o jornal eu virava a manivela lá para fazer, era 3 folhas, né, fazer o jornal Vale Paraibano. Depois foi indo, foi indo, foi indo, até mudar para onde é a Rádio Clube atualmente, né, a Rádio Clube de São José. Nos fundos fazia lá, mas eu não tinha aquelas máquinas, maquinário potente para fazer o jornal, né? Mas ia indo, ia indo. Aí o Bira vinha receber aqui em casa a venda de jornal, mas era muito pouco, né? O Birajara, né? Era muito pouco a venda. Aí surgiu o jornal Agora, veio com máquinas possantes, foi o Dr. Luiz, agora não sei o nome, Dr. Luiz, e o Wagner de Almeida, que é da Sabesp agora, o Wagner, o Dr. Wagner. Eles montaram o jornal lá em cima, no Parque Industrial, né? Perto da Johnson, perto da Johnson. Mas é que eles, o professor Luiz Gonzaga, o professor Luiz, inteligente, o Wagner, outro menino inteligente, mas sabe como é que é? Eles, um dia um ia passear, outro ia para lá e para cá, o jornal não cedo, uma hora para outra, fechou. Aí o Vale Paraibano veio o Salerno para cá, Salerno, Ferdinando Salerno. Então ele montou aquelas oficinas hoje no Vale Paraibano. Agora sim, porque eu dei os parabéns para ele. Porque o Vale Paraibano agora é o melhor que tem na região. Eu acho que no estado de São Paulo não tem maquinário moderno como tem o Vale Paraibano. Porque o Vale Paraibano hoje é considerado como o melhor jornal da região, quiçá do estado de São Paulo. Por isso que o Vale Paraibano agora é muito difícil. Na mão do estado de Salerno, tem de tudo. Hoje é um jornal mais moderno que tem no estado de São Paulo. Antigamente, as revistas vinham só do Rio de Janeiro. E em São Paulo só existia o governador. Era só jornal humorístico. Ficava na rua 13 de maio. E então, no Rio de Janeiro tinha lá a Revista da Semana, tinha lá o Sei Tudo, tinha a Cena Muda. Cena Muda era do cinema mudo antigamente, né? Tinha a Cinearte, tinha o Malho. O Malho era uma revista que fazia crítica aos políticos, o Malho. Tinha a Careta, que era só de político, chamava Careta, a revista mais barata, a Careta. Tinha o Fonfon, que era de mulher. E tinha o Jornal das Moças, que era só uma editora, só essa revista. Jornal das Moças, que era uma revista só para a senhora, para combater o Fonfon. Eles inventaram o Fonfon porque eles copiaram da buzina lá dos autos que passavam na avenida lá, Fonfon, Fonfon, então surgiu esse Fonfon. E a gente gritava por brincadeira a revista aí, Fonfon, Fonfon, ia gritando, né? E depois tinha lá o Sei Tudo, tinha a Vida Doméstica, que era uma revista mensal também, que era muito boa também, tinha de tudo a Vida Doméstica, também desapareceu. Depois começaram a sair as revistas infantis, né? Vida Juvenil, Vida Infantil, o Globo, Shazam, Globo Gibi, tinha o Tico-Tico, que era eu estudava com o Tico-Tico. Tinha a Gavetinha do Saber lá, que era uma beleza, também saiu de circulação. E tinha a Noite Ilustrada, que vendeu muito no tempo que matava o Lampião, Noite Ilustrada. Carioca, a Carioca é a revista só sobre artistas do Rio. Tinha lá, quando a Marlene lá, que foi a rainha inventaram a rainha das forças da aeronáutica, das forças armadas. Então eles inventavam título para essas artistas lá. Então a gente gritava e vendia a revista de monte, né? E vendia sempre mais. Depois tinha o Cruzeiro, né? Que era uma revista, a melhor revista, antes da Manchete. Vendia muito, era semanal, mas era a revista que vendia demais. Dava muito sobre política e sobre a ecologia do Brasil também naquele tempo. Era João Manzon e Davi Nasser. O Davi Nasser esteve até aqui. Porque o Davi Nasser esteve aqui, passou para a linha do norte, ele fazia cobertura. Ele veio lá e falou assim, você precisa aumentar a sua revista, assim, assim, assim. Eu falei, não, senhor Davi, eu estou aqui para fazer tudo o que o senhor precisar. Para ajudar o senhor que vem aqui, veio lá do Rio para vir me visitar aqui, para mim é um privilégio. Eu acho que para mim
Da minha parte, o senhor tem que almoçar comigo até. Não, não vê o que você quer, não. Pode aumentar todos os meus repartes. Aumentou o detetive, que era policial naquela época, o Globo, aumentou tudo. Aí chegou lá, mas quando morreu o Getúlio Vargas, meu Deus do céu, o que eu recebi de cruzeiro aqui,